Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, um ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos responder a uma pergunta que muitos fazem. Por que Jesus orou a Deus se Ele é Deus? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Por que Jesus tinha que orar? Ele não é Deus? Ele já não sabia o que ele mesmo estava sentindo e o que ele mesmo precisava? Então, qual foi a razão pela qual Jesus orou? Nós vamos responder essa pergunta hoje através deste ensinamento. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus muitas vezes retirando-se para orar. Por exemplo, no livro de Lucas diz: mas ele se retirava para lugares isolados e orava. Lucas 5,16. Se Jesus é Deus, ele não está conversando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Para nós, cristãos, existe um Deus que coexiste eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existem três deuses, mas sim um Deus em três personas. Assim como a água pode ser gelada, líquida ou vapor, e ainda assim ser água, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda assim um único Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, virá e te ensinará todas as coisas e vai trazer à sua lembrança tudo o que eu disse. João 14, versículo 26. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro deste entendimento, surge uma questão que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao coração do ministério e da missão terrena de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, passou algum tempo em oração. Veremos como suas orações revelam a sua relação com o Pai, mostram o cumprimento de seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. Junte-se a nós enquanto buscamos entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que elas significam para as nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é alguém extraordinário e único, porque ele foi tanto Deus quanto uma pessoa como nós ao mesmo tempo aqui na terra. Isso significa que Jesus era 100% Deus. Ele podia fazer coisas que só Deus poderia, como milagres e resgate de pessoas de forma única. Mas ele também era 100% humano. Ele ficou com fome, sentiu-se magoado e triste e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também vivendo uma pessoa normal, passando por tudo que passamos, tal qual um super-herói dos desenhos e filmes que vemos na TV. Isso nos ajuda a entender como Jesus pôde fazer coisas incríveis e sobrenaturais, mas passando pela experiência do que é ser uma pessoa como qualquer outra, de carne e osso. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. A compreensão de sua divindade e de sua humanidade, a trajetória de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus
é um modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de conversar e viver com Deus: dependência total do Pai. Jesus viveu isso e nos mostrou que ele não fez nada por vontade própria. Ele disse: em verdade eu digo, o Filho não pode fazer nada sozinho. Ele só pode fazer o que vê seu Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes que ele fizesse qualquer coisa. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, logo antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orou muito. Ele dizia: Pai, se você estiver disposto, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Isso mostra que ele confiava mais no plano de Deus do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando ele estava com medo e angustiado. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele compartilhou isso com seus amigos, os discípulos. Um dia, pediram-lhe que os ensinasse a orar. E ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoe-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo aquele que pecar contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Lucas 11, do versículo 1 ao 4. Nesta oração simples, conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus mostrou-lhes que orar é falar com Deus sobre tudo, dizendo que o nome dele é santo para nós, pedindo o que precisamos, pedindo desculpas pelos erros que cometemos e pedindo ajuda para nos desviarmos do pecado. Desta forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus e conversar com Ele sobre tudo e confiar nele as nossas vidas.